Bom dia, Bom dia! tudo bem? Hoje deu certo. Tu- Hoje deu certo. Ah, quem Hoje tem a gente inicia o ciclo internacional de não mais remanejamentos de live. isso aí, mas quem tem bebê, né? As outras mães entendem também, não tem como. É, são os desafios diários, né, Carol? Então, e pessoal, para quem não me conhece, tá vindo aí do Instagram da Paula, eu sou Carolina Duarte, fisioterapeuta, mãe da Catarina, e agora, depois da maternidade, transformada aí por esse universo, né, materno, voltei todos os meus conhecimentos, estudos, expertise para ajudar as mães aí a se livrarem das dores, a fazer exercício em casa, a se cuidar. E a Paula, para quem também não conhece, vai se apresentar um pouquinho aí enquanto as outras mães vão chegando, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho incrível que ela faz. Bom, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Naldi, sou psicóloga perinatal e parental, né? Mamãe da Maia também, de 1 ano e quase 10 meses, né? Essa semana ela faz 1 ano e 10 aí. E o meu trabalho é focado para acolher, né, essas mulheres na gestação, preparação para o parto e também no pós-parto. Não só, mas também os parceiros, parceiras, familiares, né? O que Ah, envolve é uma todo esse especialidade da processo de psicologia, transformação. psicologia perinatal? É, ela não, pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente ainda não é uma especialidade como título, né? Tá. Tanto é que você vai ver, se vocês procurarem, vocês vão ver universidades oferecendo, né, pós-graduação, mas ainda não é uma certificação que você faz por você dedicar muitas horas de estudo e um aprofundamento dentro de todo o processo ciclo gravídico puerperal e o que envolve todos os processos, adoecimentos, enfim, tá? Eu costumo falar que para parentalidade, né, e a perinatalidade, na verdade, ela não é só exclusivo da psicologia, né, é de todos os profissionais que estão envolvidos dentro desse nicho, né, nicho e às vezes até subnichos. Então, existem ferramentas e manejos que vão ser específicos para cada área, né? Então, a psicologia tem manejos específicos e ferramentas também específicas para apoiar a gente aí num diagnóstico e num direcionamento, num acompanhamento melhor aí desse nicho, né? E de Digamos curiosidade, assim. você foi para essa área depois que você se tornou mãe ou você já trabalhava com isso antes? Não, eu já trabalhava com isso. Na verdade, eu entrei na faculdade tendo muito claro que o meu papel de transformação ele estaria ali. Eu falava, eu não entendia direito, né? Obviamente, aonde seria, como que era isso. Mas ele estaria ali dentro desse início da vida, né? Vinha forte para mim que se eu atuasse, né, dando esse suporte ali nesses primeiros momentos, né, a tendência da gente ter seres mais saudáveis, automaticamente um mundo mais saudável, aumentaria essas chances, porque é um período de transformação e nascimento para todo mundo. Então, eu já entrei na faculdade sabendo que eu tinha que desbravar e entender melhor como que eu faria isso, né? Aí eu já fiz projetos de iniciação científicas, respaldados já nos princípios da humanização, né? Então, já fui me envolvendo com esse processo já ali na faculdade. Depois que eu me formei, eu passei alguns anos meio que fora dessa área, né, assim, diretamente fora, né? Eu fui para dentro das organizações, mas eu falo que foi um período, assim, na minha carreira que eu achava que, tipo, perdi tempo, né? Desfoquei, saí da minha missão, mas hoje eu entendo o quanto que ela me acrescenta, inclusive para eu poder estar trabalhando com as famílias, o quanto que me acrescentou como amadurecimento profissional, né? O quanto que
para eu poder ser uma profissional autônoma, né? Então tem muitas coisas que eu aprendi, engrossei a minha casca dentro das organizações, né? Como psicóloga organizacional, me acrescenta hoje no meu trabalho, de um modo geral. E com a Então, hoje eu maternidade deve ter já entendi. acrescentado mais ainda também, né? Toda essa experiência teórica que Com, você já com tinha, né? certeza. Com certeza. Né? Teórica e manejo, né? Tipo, eu É. ainda continuo defendendo que para ser um profissional da assistência, não necessariamente você precisa ser mãe, né? Ou ser pai. Você tem que estar aberto ali em todo o processo e, obviamente, buscar, né, apoio, manejo de estar indo. Mas é indiscutível quando você sente, né? Você vivencia e você consegue, como eu vou dizer, às vezes fortalecer, né? O que hoje eu vejo é que o caminho que eu trilhava com as famílias, né? Eu consigo numa amplitude maior, porque eu fortaleço a necessidade de determinados manejos das coisas, isso ficou muito claro para mim, da importância, né, de alguns cuidados, de alguns manejos, de alguns direcionamentos. E também alertas, né, que a gente pode ocorrer na nossa atuação profissional, que às vezes passa desapercebido. Então é como se eu vivenciasse um outro lado da moeda, né? Então, assim, também virou de alerta, assim, de expansão para mim, o meu processo de atenção, assim. Então, é muito lindo, né? Desafiador e lindo ao mesmo tempo. E, Paula, entrando um pouquinho então no nosso tema de hoje, eu queria que você definisse para o pessoal aí o que, que é a depressão pós-parto, o que, que é o baby blues, para quem não ouviu falar certinho a definição. São dois, você escolheu dois processos aí, né, dentro de outros adoecimentos psíquicos que pode acontecer ali, né, no puerpério, mas que são os dois que eu falo que causa mais confusão, até porque é uma linha tênue ali que separa, né? Então, que é o baby blues, ou a tristeza puerperal, né, a tristeza materna, que são termos que a gente vai encontrar, e ele está falando do mesmo quadro, né? Ele tem a prevalência ali de 8 para cada 10 mulheres, tá? Ele é benigno. Muita gente acha que o baby blues tipo, é algo que tá, né, ruim, mas ele é um processo benigno, ele é um processo adaptativo ali, logo após, mais ou menos no terceiro dia ali, após parto, você começa a ver que esse quadro, ele começa a ficar mais definido, mais acentuado, tá? O que que é isso, Paula? O que que você está falando? É quando a mulher, ela tá ao mesmo tempo que ela tá feliz, ela tá triste. Então tem uma montanha, literalmente eu falo que é uma montanha russa dessas emoções, né? É quando a mulher tá lá, às vezes, amamentando ou passando pelo processo e ela tá chorando. Aí você pergunta pra ela, por que você tá chorando? Não sei, eu tô chorando, né? Porque faz parte desse processo adaptativo do corpo e desse processo adaptativo emocional, né? O puerpério é isso, né? O puerpério é esse período de adaptação física e emocional, tá? E o baby blues, ele tem esse período aí que começa a ser caracterizado aí em torno do terceiro dia após o parto e fica aí um tempinho, tá? Então é essa emotividade exacerbada, né? Essa coisa mais à flor da pele, crises de choro, algo né, que nós mulheres a gente nem consegue. Não sei se você lembra disso. Eu lembro muito Lembro. forte, assim, né? Ainda mais que acho que assim como você, eu também sou mãe da pandemia, né? Então acho que esse processo em si dentro da pandemia ele ficou muito mais intenso, né? Eu sinto isso e hoje voltando, né, a clinicar e atendendo mães da pandemia também, eu vejo que as coisas ficaram 20 tons acima, né, com a pandemia aí mostrando pra gente. Então, o Baby Blues, ele é esse período aí adaptativo, tá? Ele é benigno, ele tem uma remissão espontânea, ao mesmo tempo que ele começa aí, de repente, ele dá uma encorpada, ele passa, né?
e ele é dessas emoções exacerbadas, dessas crises de choro, né, dessa hipersensibilidade aí, E quanto dessa tempo que é normal montanha-russa. durar para falar assim, não, se eu passar disso, eu preciso procurar ajuda, assim, se ele não regredir espontaneamente? Eu, ele fica assim, em torno do primeiro mês, assim, a gente pode pensar assim, Carolina, né? Mais ou menos, ele não é algo que fica durando eternamente, assim, sabe? Mas é dentro desses primeiros meses adaptativos aí, tá? Desse primeiro mês adaptativo, físico e emocional, né? A gente tem uma definição que é muito comum a gente ouvir, que tipo, o puerpério ele dura, sei lá, 60 dias, 90 dias, né? Hoje já Uhum. tem uma discussão, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, né, sobre o que é esse período do puerpério. Por quê? Porque o puerpério, ele é o período que acontece logo após o parto. Então, sim, bebê nasceu, a mulher já é uma puérpera, né? Então, e aí a gente tem onde a gente estava com hormônios elevadíssimos, de repente queda brusca desses hormônios, né? E essas quedas bruscas desse hormônio impacta no nosso físico e impacta no nosso emocional, porque é como o nosso cérebro, né, o nosso corpo vai tendo aí todas essas substâncias e hormônios que é necessário que também regulam o nosso emocional, né? Então, dentro dessa readaptação física, então, do nosso corpo e voltando, né, para o processo anterior da gravidez, né, tem um período aí entre 60, né, 90 dias que é natural do corpo ir voltando, né? A gente não ficou com uma barriga enorme, esse bebê enorme desde o começo. Foi um processo gradativo do nosso corpo ir se adaptando junto com o desenvolvimento do bebê. Então, essa volta também é gradativa, né? Fisicamente. Você pode até falar isso melhor do que eu. Emocionalmente, a gente tem o início de um processo de transformação e que a gente não consegue mensurar como que vai ser o final desse processo emocional, né? Então, não tem como eu falar para você, olha, o puerpério, ele vai durar exatos 6 meses, ou ele vai durar exatos 1 ano, né? Não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque é um processo individualizado, que está ali respaldado na história de vida daquela mulher, no contexto familiar do que aquela mulher, esse bebê está inserido, em questões assim da maternidade idealizada com o que está encontrando de realidade ali. Então tem vários pormenores, né, em torno desse processo que diz como que é esse puerpério, né? Então, se tem mães aí ouvindo, né, que às vezes está com um bebê aí que tá, sei lá, com 2, 3 anos, eu falo, nossa, eu acho que eu ainda tô no meu puerpério. Possível, né? Porque o puerpério é exatamente esse processo de adaptação aí emocional desse acerto, né? Eu E cheguei é a um dos ler um períodos livro que indicaram, assim, 60 dias de neblina, né? Ah, mas eu achei que maravilhoso é da muito bom, mas eu Rafa. falei, mas na prática, né? Outra coisa, parecia tão fácil você ler lá, né? Mas eu falei, nada prepara para essa prática que vem, porque eu falei, eu até li Não. vários livros, Bessame Mútil, eu li esse, mas na prática, tanto para amamentação quanto para o puerpério, eu achei muito mais difícil. Eu não esperava mesmo. Carol, isso é um ponto muito importante, né, de você trazer à tona, assim. Eu costumo falar muito que a informação, ela é fundamental, ela é base, né? Se a gente for pensar, às vezes, numa estrutura de uma pirâmide, então a informação, ela vai estar nessa base dessa pirâmide, né? Mas a gente tem que tomar cuidado da gente não trazer aquilo como verdades absolutas, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem um norte, né? A informação ela vai trazer esse norte, ela vai direcionar a gente, né? Informações baseadas em evidências. Só que isso precisa entrar dentro da nossa dinâmica familiar. Isso precisa entrar e encaixar, né, dentro do que é os nossos valores, do que é importante para mim, do momento que a gente está, do contexto que a gente está. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser algo tipo escrito em pedra, sabe? Tá. Tipo, nada escrito em pedra. Então, a gente precisa pegar isso e ir digerindo isso. Como é que eu posso trazer isso com a melhor forma possível, da forma mais saudável possível, para dentro do meu dia a dia, do que faz sentido. Então, tem coisas que não vai encaixar ali no meu contexto.
familiar, entendeu? Na minha dinâmica familiar. E aí, muitos sofrimentos, né, psíquicos e emocionais começam a acontecer exatamente nisso, porque eu tenho aquilo como uma A base, você idealização, tipo, compara, né? tem que ser assim, e aí eu tenho que encaixa e não dá encaixe. Mas às vezes eu dou uma viradinha sem perder, né, aquilo como referência, se eu dou uma viradinha, encaixa e fica bom. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Porque é isso, o dia a dia é diferente, né? O nosso bebê já tem personalidade ali, né? E a gente tem história carregando. Então, se a gente fica preso naquilo do jeito que a gente fica idealizando, daí fica ruim, porque a gente não consegue essa flexibilidade, jogo de cintura e aquela giradinha, às vezes, que precisa para dar um encaixe, né? E a Voltando, depressão seria então, considerada o quê? A gente a falou ali. depressão pós-parto, ela já é considerada um quadro de depressão maior, né? Então, é um quadro real de adoecimento, tá? Que, diferente do que as pessoas acreditam, né? E também pelo como o nome traz, ela pode já aparecer na gestação, principalmente ali um mês e pouquinho antes da gestação, ela pode dar um quadro mais definido do tom que pode estar acontecendo ali daquele parto, daquele nascimento, né, do puerpério. Então ele já traz ali essa questão dos fatores de risco, tá? O que são? Que eu acho que tem algumas perguntas aí que fizeram, né, na Os caixinha. fatores que predispõem ao aparecimento da... Isso, os fatores que predispõem. Então, o que a gente tem? A gente tem como fator de risco mães solos, mães adolescentes, falta de rede de apoio. Então, acho que tinha uma pergunta aí se falta de Sim, se rede de tinha mais apoio chance de ter pode, questão, quem não tem pode, rede de apoio. sim, porque entra numa sobrecarga, né? Entra todo um processo, então falta de rede de apoio grande já, a mulher passando por grandes transformações, assim. Então, por exemplo, às vezes mudança de cidade, mudança de emprego, sei lá, algumas questões de ordem econômica, isso já né, são grandes transformações que mexem ali na base de segurança daquela mulher, daquele contexto familiar. Já histórico anterior, tanto da mulher como também de familiares ligados ali da mulher, tá? Então, de mãe, né, de irmãs, enfim, ali também é considerado um fator de risco, tá? E Da mães de mais depressão, filhos, por exemplo, já é o segundo filho, terceiro filho, quando vem pode tem mais acontecer chance dependendo também. do como foi essa gestação, né? Por exemplo, gravidez não planejada, né? Gestação não planejada também pode ser um fator de risco. Então, assim, de mais filhos pode acontecer sim, dependendo do contexto que essa mulher está inserida. Né? Então tem esse combo assim, da questão do impacto dessa transformação, de rede de apoio, de como ela está se organizando, de como aconteceu, né? Ou como que, de repente, às vezes é até planejada, mas quando ela chegou, o que era esse contexto, que às vezes pode estar fora do que era o idealizado pela mulher. Então, o que a gente percebe que na depressão pós-parto, né, diferente do que as pessoas acham, que o problema está ligado da mulher com o bebê, não é diretamente com o bebê, e sim com o entorno da maternidade. Tá? A gente vê muito a base do quadro da depressão pós-parto nesse esquema da maternidade idealizada com a maternidade real. E isso envolve tudo. Então, envolve da minha gestação, envolve do meu parto, envolve de como seria o pós-parto, de quem é esse bebê, né? Então, do bebê idealizado com o bebê real, do meu conceito do que é ser mãe. E aí a gente entra aí num embate, assim, numa reflexão muito profunda dessa questão da cultura que a gente tem, né? Da cultura dessa romantização da maternidade, do mito da mãe perfeita. Então, muito desse processo da depressão pós-parto, ela está inserida, né? A raiz dela está nesse processo cultural que a E gente olha tem. que hoje em dia, né, a gente tem mais liberdade de falar, de reclamar. Tem vários Instagrams que falam, né, de maternidade real, mostrando, né, esse outro lado, porque antes era proibido a mulher ficar
assim, era mal vista, né? A mulher que reclamava, ai, mas você tem um filho, você tem que estar feliz, você tem que amar, e não falava do lado difícil. Então, quem acabava de ter o bebê se sentia, né, estranha, porque, ai, mas ninguém nunca falou isso, ninguém nunca reclamou, é só mil maravilhas, só aquele Exatamente. amor incondicional, né? É, exatamente. Tipo, nossa, mas me falaram que era algo que era muito instantâneo, né? E não é instantâneo, né? Amor e vínculo é construído. É, são dois seres que estão ali se conhecendo, né? Então a gente tem, então muitos dos sentimentos das mulheres quando elas começam a sentir, tipo, ai meu Deus, isso daqui tá pesado pra mim, né? Eu não tô sabendo direito lidar, tá mais difícil do que eu imaginei ou, nossa, eu tô exausta, né? Mães, hoje em dia, acho que a gente tem um pouco mais de abertura, temos, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente fica nessa sensação porque a gente está numa bolha. Eu falo que eu ainda, você vive numa bolha, né? Quando você começa a sair um pouco dessa bolha e ir para outros cantos, assim, de mulheres que às vezes não têm muito esse acesso, né, a essas informações ainda, você percebe que a nossa cultura ainda julga demais as mães, sim, né? Julga de colocar que a responsabilidade de cuidado é da mulher, né? Então fica e inconsciente a gente começa a reproduzir isso. É bem imperceptível, né? Então você vê, às vezes ainda fala assim, não, é porque sou eu que tenho que fazer tal coisa. Eu que tenho que cuidar disso. É Que minha responsabilidade fazer tal coisa. Pera lá, né? Sua por quê? Quem que disse? Quem que disse? Né? Então a gente precisa começar a expandir e questionar esses padrões, né? Que ficam inconscientes, né? Até entre a gente, assim, que trabalha, que pensa isso, que estuda isso, né? Que lida com isso, o nosso processo é muito comum, às vezes você se parar e falar, caramba, eu estou aqui reproduzindo o discurso que eu mesmo, tipo, tento quebrar, né? E eu estou aqui reproduzindo nessa postura, nesse comportamento, ou nessa fala, ou na forma que tá. Então, por quê? Porque todos nós somos inseridos nessa cultura, né? Embebidos disso desde que a gente nasceu. Né, nós mulheres principalmente somos doutrinadas a esse olhar, né, principalmente com a maternidade. Então, de até no nível de se você é mulher, você precisa ser mãe, né? Para você ser uma mulher vem completa, você a tem que cobrança, ser né? mãe. Vem essa cobrança, porque isso está inserido nessa cultura, nesse mito aí, né? Dessa romantização da maternidade. Eu acho Então, que a para mim depressão o que mais pós-parto, definiu, a palavra que mais definiu esse começo, né? Doação, porque o bebê não te dá nada em troca, ele já não te abraça, não te beija. Ou tá mamando ou tá chorando, então você doa muito e não recebe nada, né? Eu até conversei com outras amigas que são psicólogas, esse começo é muito difícil por isso também, você não tem essa troca, né? Igual você cuidar de uma criança. é, Então, você sente muito peso, porque nada em troca, nenhuma recompensa, então vai ficando tudo muito pesado, né? exatamente, porque é uma construção, né? E essa criança ela tá chegando, ela tá aterrando aqui no mundo. Então ela nem sabe o que que é isso, né? Porque percebe, a gente está recebendo um bebê que tá para ele é um boom de transformação. Eu costumo falar, tipo, eu falo assim, ó, por isso que a gente não lembra mesmo, porque o nosso inconsciente, a nossa psique é muito sábia, né? Esses primeiros anos de vida a gente não tem memória deles, né? Não fica uma memória consciente. Por quê? Porque tipo, é difícil pra caramba, meu Deus do céu, né? Então você tá lá, na barriga, num ambiente super controlado, então de temperatura, de luminosidade, de barulho, né? Da forma como o seu corpo funciona para digerir, né? Então, assim, sendo embalado o tempo inteiro, porque né? A gente não faz essa correlação, mas tipo, ali no útero ele tá aconchegado e embalado e sendo ninado o tempo inteiro. Ele está no movimento do que a gente provoca do nosso corpo. Aí, de repente, vem um rito de passagem, né? Que é o trabalho de parto. Ou, sei lá, enfim, o parto, independente da via que ele aconteça. Esse bebê é tirado e ele é lançado
num mundo completamente diferente do que ele estava lá inserido, né? Então, é um corpo que precisa se adaptar para a temperatura, para a audição, para a luminosidade, para a digestão, para sensações, né? Porque é toque, é noção espacial. Então, tudo é muito aterrorizador mesmo. Não tem, E acho é que o não tem outra período da palavra. Acho que... gestação, né? Que ele se adapta a viver no mundo externo. Exatamente. Então, assim, é um processo que precisa muito mais dessas figuras parentais presentes, né, para essa criança. Então, no caso aqui, a gente está falando da mãe, né, do que eu estou falando aqui, da mãe, ou da figura parental que entra ali para aquela criança, né, do pai, enfim, da família dos cuidadores ali daquela criança, né. E esse cuidado, né, essa conexão que é construída dia a dia, né, não é instantânea, não acontece tipo plim. A gente sabe que tem aí muitos vieses, né, então de hormônios, de trabalho de parto, que são desencadeados hormônios que ajudam todo o processo da mulher, também nesse processo da vinculação, e do bebê também de fazer esse processo de adaptação, né, amamentação, enfim, tem todo um embasamento ali fisiológico, né, da importância desse processo que também impacta ali nessa questão da vinculação e também da incidência de adoecimentos psíquicos, tá? E quais são os Então, sinais assim que a mãe tá com a depressão? Quem tá ajudando essa mãe ou o marido, né? Como que eles percebem que essa mulher está desenvolvendo a depressão? A tristeza profunda, tá? É uma não. Como que eu vou colocar isso? É essa questão da expectativa versus a realidade. Então, como a nossa cultura é muito forte, tem um silenciamento muito grande dessa mulher. Mas ali por dentro ela tá fervendo. Tipo, acho que eu não gosto de ser mãe, porque eu não tô conseguindo me encontrar aqui. Ou isso está muito pesado para mim. Só que há a tendência de um silenciamento maior por causa dessa cultura. Porque imagina você virar para o teu companheiro, para tua companheira, para alguém ali do seu coisa e falar assim, não tá bom para mim, não. Não, isso aqui tá bem ruim. Né? A nossa cultura vai falar, oi? Não, ser mãe é uma coisa plena, né? Você tem que estar bem. Você tá, olha Às ali. vezes eu reclamo pro meu Aí marido e falo, você não queria ser mãe? Seu sonho não era ser mãe? então. A Aí gente tem escuta as isso. vozes, mas você não quer ser mãe? Seu sonho ainda é ser mãe? Não, tipo, mãe não pode sentir Mas não isso. pode É muito ruim, reclamar. Ou às né? vezes você Então, reclama pra assim, sua mãe, ela fala, ai, existe. mas eu dei conta de 3 filhos, mas não sei o que sozinha, então é toda uma cultura É, que vai te colocando, né, vai pra baixo, você silenciando silencia. essas emoções, né? Mas tem uma tristeza profunda. Há quadros que, assim, não deixa de cuidar do bebê. Quando todo mundo acha que a depressão está instaurada, Eu ia quando a mulher perguntar isso, deixa se de tem esse cuidar do bebê. sinal de não cuidar do bebê. Na depressão pós-parto, não necessariamente, né, a mulher ela deixa de cuidar do bebê. Ela faz as funções maternas ali, ela tá ali. Só que ela tá muito voltada para dentro. E essa é a questão, né? É uma mulher que tá muito em si mesmada, muito voltada para dentro. E aí, se ela tá muito voltada para dentro, ela não consegue fazer essa conexão com o bebê. Então, as coisas não vão evoluindo. E essa conexão com o bebê é muito importante para ir trazendo esse bebê num vínculo seguro. Entende? Tipo, esse vínculo seguro. Então, a hora que a mãe tá com esse bebê, que ela tá conectando com esse bebê, que ela tá conseguindo interagir com esse bebê, ela tá estabelecendo, que na psicologia a gente chama de apego seguro, né? Que eu traduzi aqui como vínculo seguro, porque sobre apego, acho que seria uma outra live, porque tem algumas vertentes aí, um conceito dentro da nossa cultura dessa palavra que fica como algo negativo e que não é, né? Então, esse vínculo seguro. Então, eu posso exercer as funções de cuidado sem estar estabelecendo esse vínculo seguro com a criança, entendeu? Então, é uma criança que vai ficar cuidada, mas é uma mãe que não está bem, ela não está conseguindo esse processo, essa interação. E aí tem alterações de apetite,
alguma agitação, né? Para casos mais graves, às vezes tem uma ideação suicida, né? Para casos mais graves, então pode acontecer de padrões de pensamento. Existe um comportamento que também é bem característico, assim, que é uma preocupação num oposto, né? Ao mesmo tempo, é uma preocupação excessiva com a questão de não estar dando conta de exercer essa maternidade, de não conseguir cuidar desse bebê. Então, por mais que ela está ali fazendo a função, ela acha que não está sendo suficiente. Então, são alguns sinais que acontece. Para a família, né, para a sociedade, é algo que tipo, isso daí faz parte, deixa para lá, não liga para ela não, né? Então tem esse silenciamento e às vezes é um quadro que já estava instaurado, né, antes ali da gestação e que ele está se aflorando ali no puerpério pelo processo de transformações também e por essas questões hormonais, tá? Então eu costumo, por isso que é muito tênue, né? Por isso que eu falei que você escolheu dois quadros que a linha é muito tênue, porque se confunde muito. Então, na dúvida, né? O que eu falo? Paula, o que a gente. Na dúvida, viu que está exacerbado, viu que a mulher não está confortável ali, que ela não está conseguindo, vão buscar ajuda, né? Vão buscar ajuda. Busca ajuda que seja de um psicólogo perinatal ou de um psicólogo, ou no primeiro momento, conversa com um ginecologista, com um obstetra que acompanha essa mulher, ou até mesmo, às vezes, com o pediatra que faz esse acompanhamento, que no começo é materno-infantil, né? Os pediatras não têm um olhar só para o bebê, mas ele precisa ter o olhar também para essa contextualização de sinais ali do que pode estar acontecendo. Então, precisa ir buscando ajuda para que essas pessoas que tenham manejo consiga fazer um diagnóstico mais efetivo e um encaminhamento mais efetivo. Então, o que significa isso? Se é com um psicólogo perinatal, né, a gente tem escalas, tem manejo, tem levantamento de histórico, né, que a gente faz ali já logo no começo, que a gente vai pegando alguns sinais e vai detectando e montando esse quadro. E que se a gente acha necessário uma avaliação psiquiátrica, a gente faz esse encaminhamento já solicitando algumas hipóteses diagnósticas para fechar esse quadro. Se é uma mulher que precisa de medicação, então ele vai estudar essa medicação mais adequada e que, diferente do que o pessoal imagina, né, que tem no imaginário, que a mãe não pode tomar nenhum medicamento psicotrópico, é incompatível com a amamentação. E a gente já tem estudos hoje, evidências científicas que não, né? Então a gente tem medicamentos que são apropriados e direcionados, dá para fazer o manejo e ajudar essa mulher a ter mais qualidade, né, de vida e emocional para ir se restabelecendo e restabelecendo o vínculo com essa criança e apoiando também nesse processo. O ideal, então, seria esse tratamento conjunto entre o psiquiatra, psicólogo, ou depende dessa avaliação do nível que a mulher está de depressão? Vai depender do nível, não necessariamente precisamos entrar com a psiquiatria na jogada, né? Existem alguns quadros que dá para a gente fazer o manejo terapêutico, né, dentro do acompanhamento terapêutico, e não necessariamente a gente precisa, a princípio, da psiquiatria, tá? Se são mulheres que já estavam em quadro depressivo antes, e acontece muito isso, né? Então, tipo, eu engravido, aí eu paro de tomar os psicotrópicos, né? As medicações que eu fazia. Isso é muito errado, isso é muito ruim. Né? Então, se são mulheres que engravidou, mas que já tem um quadro, né, de depressão, de pânico, de transtorno de pânico, qualquer tipo desse adoecimento psíquico, ele precisa ser continuado esse acompanhamento. E aí, mais ainda, né? Então, precisa ser reavaliada essa medicação, precisa intensificar, às vezes, o acompanhamento terapêutico. Se não está em acompanhamento terapêutico, é recomendado que se inicie. Então, nunca, jamais, tipo, parar o seu tratamento porque você engravidou. E sim, reavaliar esse tratamento para que você já na gestação consiga ter isso. A gente consegue ter um prognóstico melhor, né? Na gestação, parto e pós-parto.
E eu ia perguntar qual que é a incidência disso. É muito comum aparecer a depressão pós-parto? Qual que são os números assim? É, antes da pandemia, a gente tinha um número em torno de 25%, mais ou menos. E aí, com a pandemia, isso praticamente dobrou, né? A gente tem um número aí bem considerável, bem importante. Isso do que a gente consegue diagnosticar, né, Carol? Porque eu falo que isso tem uma demanda, um Quem diagnóstico procura, requerido né, exatamente pelo, ajuda. e até pelo que a gente conversou aqui, né? Como tem esse silenciamento dessas emoções, desses quadros, então muitas vezes a gente não tem acesso, né? Ou passa mulheres num processo muito arrastado, muito difícil. É muito comum quando eu vou fazer palestra ou dar aula, ou às vezes até em roda de gestantes, assim, e às vezes tem profissionais envolvidos, que você começa a falar e começa a parar e falar assim, eu passei por isso daí e fiquei arrastado. Nossa, não tinha a menor noção do que era isso, né? Então é muito comum a gente ver depoimentos nesse sentido, né? Que aí tem uma melhora, vai ativando algum recurso, mas às vezes não é uma melhora, né? Isso vai sendo deslocado para outros quadros, outras questões, assim, outros Eu acho sofrimentos. que entra um pouco na área que eu trabalho também, que é com a dor física, né? Porque muitas mulheres acham que é normal sentir dor e vai deixando. Ah, não tem Perfeito. nada que fazer. Depois que o bebê crescer, passa, mas eu acho que aí só vai agravando, porque o peso do bebê Uhum. aumenta, então vai virando uma bola de neve, né? Então eu acho que o que a gente faz Com aqui é certeza, ter eu acho que tem tudo informação, a ver. trazer informação de qualidade é justamente para abrir, né, a mente das mães, das outras pessoas que convivem com essas mulheres, que tem tratamento, que pode ser feito, que não precisa ficar sofrendo. E, então, acho que a informação, no nosso caso aí, é fundamental, informação de qualidade, para ajudar, né, essas mães a passarem por isso, que tem o que fazer sim, não precisa ficar, né, sofrendo aí calada para esperando passar, né? Exatamente. E é importante também você falar isso, né, Carol? Porque o trabalho com uma mulher, ele não necessariamente vai acontecer direto com um psicólogo. Então, às vezes vai acontecer com um fisioterapeuta, né? Vai acontecer com o pediatra, vai acontecer com o obstetra, né? Com outros profissionais, às vezes um acupunturista, às vezes, sei lá, com outros profissionais que não diretamente é isso, mas o quanto é importante todos nós que dá assistência, né, nesse ciclo gravídico puerperal, ter em mente alguns pontos de referência ou entender que, tipo, olha, pode ser, Que não é porque às vezes normal. o vínculo daquela mulher vai ser com você, por exemplo. Né? Tipo, ela tá ali dentro de um tipo de tratamento, e aí você, como físio dela, ela tem confiança e você vai poder falar, olha, vamos olhar para isso? Eu acho que seria legal por causa disso, disso e disso, porque o vínculo seguro dessa mulher está através de você, ou do pediatra, ou do obstetra, do acupunturista, do, sei lá, A gente né? brinca que Enfim, até fisioterapeuta é um pouco psicólogo também, porque a pessoa passa uma hora na sessão, às vezes vai contando todos os vai problemas ali falando pra e você gente. mexe muito com o corpo, né? Então o corpo lhe destrava memórias. Então, com certeza, não raro, às vezes vem choro, né? Ou vem alguma pergunta que você faz sobre aquela dor, sobre aquele processo, e aí vem, né, catalisa algumas memórias nesse sentido. Então, como é importante, às vezes, entender que todos os outros profissionais são ponte ali, canal de poder acolher essa mulher, ter essa escuta, e às vezes é vocês que vão pegar na mão e falar, olha, a gente precisa ir para um psicólogo, fazer uma avaliação mais profunda, porque, né, isso precisa ser cuidado, você precisa ser cuidado, né, e a gente precisa entender que cuidar de uma mãe é cuidar de um bebê. Então, a saúde mental da mãe estando bem, a saúde mental desse bebê vai estar bem, né? Dessa criança vai estar bem. Isso já desde a gestação. Então, hoje a gente tem projetos leis, né, em alguns estados, e aqui no estado de São Paulo a gente está começando a mexer o doce, né? Eu começo a falar mexer o doce, para que seja implantado e capacitado profissionais, né, no sistema único de saúde, tanto no SUS quanto no suplementar, no privado, para fazer esse manejo, esse rastreio que a gente fala da saúde mental das mães, já na gestação. Então, se a gente consegue ter
esse rastreio antes, a gente consegue manejar melhor o quadro dessa mulher, e assim, a gente consegue ir atrás de um prognóstico melhor, né? E aí, com certeza, diminuir esses índices aí de adoecimentos psíquicos no puerpério. É isso que eu ia perguntar também, qual que é o impacto no bebê, né, de ter uma mãe com depressão cuidando desse bebê, se tem algum estudo, alguma coisa que vocês observam aí? Tem. Existem vários estudos já desde a gestação, né? E eu falo que isso é o que ocasiona aquele mito, né? Aquela frase que a mulher gestante começa a falar assim: não, você não pode sentir. Você tá nervosa, você não pode ficar nervosa, porque isso faz mal para o seu bebê. Não, você tá irritada, isso faz mal pro seu bebê. E aí eu falo que essa fala, tipo, não muito ajuda, né? Muito pelo contrário, intensifica todas essas emoções, porque como é que você controla o não sentir, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres do sentir. Então, com o nosso sentimento, com as nossas emoções, a gente não tem controle sobre o sentir. Vai desencadear alegria, vai desencadear tristeza, vai desencadear raiva, né? Aonde que está a tão famosa inteligência emocional, um manejo emocional? Como eu vou dar vazão para isso? Como eu vou lidar com essas emoções? Como eu vou direcionar essas emoções? Né? Isso é onde a gente precisa trabalhar, né? Então, uma mãe que fica num estresse tóxico ou que já tem quadros, né, de adoecimentos, depressão, transtorno de pânico, transtornos ansiosos, sei lá, qualquer outro quadro, que você já sabe, né, que pode estar, que vai ocasionar aí questões aí para o desenvolvimento do bebê, essa mãe, ela precisa de cuidados, né, ela precisa de amparo. E talvez essa rede de suporte, essa família também precisa ser acompanhada ali para apoiar essa mulher nesse processo, né, desse direcionamento. Por quê? Isso impacta no desenvolvimento integral do bebê, tá? Então, a gente tem estudos já lá desde a gestação, de se a mulher está em ansiedade tóxica ou numa depressão, assim, quadros bem profundos de coisa, a gente vai ter substâncias que vão atrapalhar, digamos assim, o desenvolvimento desse bebê e vai impactar também, por exemplo, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento né, de um modo integral desse bebê. E aí já tem estudos mostrando que tem ligações com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, quadros ansiosos, irritabilidade. Então, tem vários estudos já mostrando isso, não só nos bebês, né, tipo que eu falo, curto prazo, mas também quadros que pode aparecer em crianças ou até mesmo na vida adulta lá para frente. Então, cuidar agora não é só cuidar da vida do bebezinho, né? A gente pensar em algo de anos à frente ali. E perguntaram aqui se há correlação entre crises de ansiedade na mulher com a depressão. Assim, se aquela mulher que tem mais crises pode levar à depressão, ou se a depressão, Pode, se a são ansiedade é um quadros. outro problema diferente. Uhum. Não, a depressão e quadros ansiosos, né? Quadros depressivos e quadros ansiosos, eu costumo brincar que eles costumam andar de mão dada. Então, a gente pode ter casos diagnósticos cruzados, sim, tipo, de Ela tem os depressão e também com quadro dois. ansioso. E aí o Podemos. tratamento também seria procurar, né, ajuda, atendimento com a Sim, psicóloga e ela vai sim. direcionar pelo que ela avaliar que é, né? Sim, né? E vice-versa. Às vezes, por causa da intensidade das crises, as pessoas vão buscar, às vezes, psiquiatra direto. Então, os Tem um psiquiatras pânico, é também algo que entram aí vem muito sintoma físico, né? nesse manejo de trazer, né, e colocar num processo terapêutico, tá? Por quê? A gente precisa saber avaliar e balizar isso, né? Porque se você fica só no medicamentoso, você também não está trabalhando a causa desse quadro. Então, você vai tamponar isso, vai chegar numa coisa e vai chegar num período que você vai continuar mantendo isso, tá? E se você fica só na terapia, às vezes, e não entra com medicação em quadros que precisa de medicação, você também não consegue andar terapeuticamente no processo que precisa ser andado. Então, né, a gente precisa ter essa interligação das áreas aí. Legal.
Deixa eu só ver se a gente respondeu as perguntas aqui. E quando a mãe, assim, a família percebe, né, que a mãe tá com problema e a mãe não quer ajuda, é difícil, né? Aí você se ajudar, né? Ter alguma resposta, né? Se ajudar uma mãe que não quer ajuda, né? Sim. Pode acontecer, e pode acontecer muito que essa mãe está negando ajuda, até pelo processo que eu te falei, porque se ela aceitar ajuda, é como se ela estivesse falando que ela é fraca. Então, que ela não está dando conta de ser uma boa mãe. Lembra, a gente está embebido nessa cultura da romantização da maternidade, do mito da mãe perfeita. Então, pode ser algo dentro desse fundo, mesmo que inconsciente. Então, eu costumo dizer assim, se a gente não está conseguindo trazer, né, ou aceitar a aceitação dessa pessoa diretamente, e aí a rede de apoio dessa mulher está vendo, então a rede de apoio busca essa ajuda, se trabalha nas questões para elas poderem ir dando chão, né? Dando esse manejo aí para eles, para essa mulher, para ela poder ir fazendo o processo dela e às vezes aí depois ela entra nesse processo de cuidado. Perguntaram também se tem a relação do tipo de parto. Se, por exemplo, parto normal ou parto cesárea influencia em ter mais depressão pós-parto ou não tem nada a ver? Depende. Tem estudos que mostram que se é uma cesárea, né, vamos dizer assim, da fisiologia, se é uma cesárea intraparto, cesáreas intrapartos e cesáreas eletivas, elas têm um funcionamento e um impacto completamente diferente uma da outra, tá? Então, como muita confusão faz, né, que na assistência humanizada fala, tá, eles são contra a cesárea, não fazem cesárea de jeito nenhum. Jamais isso, né? O que acontece é que a gente defende de usar o recurso da cesárea, que é importante, que salva vidas, vidas da mãe e do bebê, quando bem indicada, né? E não saindo fazendo cesárea torto direito, como a gente tem no nosso país, que tem um índice altíssimo de cesárea eletiva ainda, e na pandemia isso gritou, assim a berros, né? Então, se a gente está falando de uma cesárea intraparto, então o que significa isso? O tempo do bebê foi respeitado, a mulher entrou em trabalho de parto, ficou um tempo em trabalho de parto, né? Esses hormônios que eu falei, né, que tem no desencadeamento aí do trabalho de parto, que é importante para o corpo da mãe e também do bebê, no processo de adaptação, no processo de recuperação, no processo de vinculação, descida do leite, né, de todo esse processo fisiológico que tem aí, a tendência é a gente ter um risco mais reduzido, tá? A gente consegue ir reduzindo isso por causa do desencadeamento desses hormônios, tá? Numa cesárea eletiva, a gente não tem isso. Então, né, porque foi determinado o dia e o horário e que esse bebê, né, não foi ele falando, gente, ó, tudo bem, estou pronto para vir ao mundo, né? Foi alguém que resolveu isso por ele. Então, o corpo e o desencadeamento disso praticamente não tem, tá? Eu acho que E isso é que um o parto aspecto. respeitoso é aquele parto que atende o que a mulher quer também, né? Tem mulheres que querem ter cesárea, não querem passar pelo parto normal, tem pânico, mas então espera, né, o bebê dar sinais que está pronto para Sim, nascer. existe vários manejos para É, isso, né, Carol? Tipo, existe vários manejos para isso. E assim, a gente percebe que as mulheres que falam, tipo, não quero, tenho pânico, não quero, se você dá um suporte ali para ela e você vai ajudando a entender o que é essa construção dessa crença, desse posicionamento, a grande maioria a gente consegue um manejo diferente. olha, Mesmo se dentro do quadro que você acompanhou aquela mulher, a gente entender que, ó, tudo bem, vamos passar pela cesárea, né? A forma como isso é conduzido é diferente. Então, às vezes a gente tem mudanças de quadro de uma cesárea eletiva para uma cesárea que foi sinalizada pelo bebê e pelo corpo em um tempo que a gente consegue encontrar isso, né? Porque aí são questões emocionais, né? E não baseado em crenças ou em histórias ou enfim, né? Em mitos aí que a gente tem muito forte na nossa cultura.
E a Aí, última pergunta. só para complementar a resposta, então isso é um viés da pergunta, né? O outro viés da pergunta é, de novo, a idealização versus a realidade. Então, a depressão pós-parto, quando a gente fala de via de parto, ela pode aparecer também por causa dessa frustração, desse desencontro de como eu idealizei que seria o meu parto com o que realmente foi o meu processo, que foi a minha jornada, tá? Então, por isso que é tão importante a gente já trabalhar o que são recursos e não do tipo do parto, né? Parto é processo, é uma jornada individualizada. E aí a gente tem uma gama de recursos para ajudar essa mulher e esse bebê nesse processo, nessa jornada. E não a gente ficar preso no tipo do parto. Então, como o meu parto tem que acontecer, em quanto tempo, que dia, com que, né? Se é na banqueta, se é na banheira, se é no chuveiro, se é com a luz apagada, se é com a luz acesa, com... Então, assim, a gente vê que às vezes tem um imaginário, né, e uma idealização tão forte e que aí, no processo, isso transforma, muda, porque a gente não tem controle, né, porque é um processo, e aí isso ocasiona essa ruptura aí dessa idealização versus a realidade. Então, isso tem uma outra vertente também. Eu tenho uma amiga que ela queria muito parto normal, não conseguiu ter cesárea e depois ela não conseguiu amamentar, teve que ir para mamadeira e desencadeou nela a depressão pós-parto, porque eu acho que foi tanta quebra Exatamente. do que ela queria e então foi um caso que eu vi bem sim na Exatamente. prática sobre isso que a gente falou. E uma última pergunta, falando também quando a mulher sofre violência obstétrica, por exemplo, a gente viu aquele caso da, não sei se você viu daquela blogueira Da Chantal, Chantal. que o médico Da teve toda Chantal. aquela questão, então também acho que, aí você pode falar melhor que eu, se isso também aumenta a chance de ter uma depressão pós-parto. Super! Isso potencializa todo o processo, né? O que é naturalmente, né, cheio desse processo de transformação que a gente falou aqui no decorrer da live, se a gente fala de uma violência obstétrica, isso fica potencializado assim que eu não sei nem te falar a potência disso, Ainda né? mais no caso dela, Então, né, que foi violências exposto uma obstétricas. coisa que ela jogou num grupo um comentário e foi exposto. Imagina todo mundo saber que você passou por Sim, isso quebra muito mais ainda essa até cair idealização. a ficha, né, Carol? Porque muitas mulheres sofrem violência obstétrica e não sabem que estão Não passando sabe? por violência obstétrica. Por causa dessa cultura do silenciamento, né? Por causa de umas normatizações que a gente tem desse processo da assistência, que não é normal, entende? Não dá mais para a gente normatizar. Então, acho que ela mesma falou no depoimento dela que caiu a ficha dela depois, quando ela Quando foi ela se viu o ver, vídeo. né? Ali no processo ela não identificou e as coisas assim não era, para ela fazia parte daquilo, era assim mesmo, porque é assim que as mulheres contam, né? É assim que vai. Então, muitas coisas que são violências obstétricas, as mulheres não se percebem violentadas porque é normatizado, entendeu? Só que aí fica um processo de culpa muito grande, porque aí a violência obstétrica ela traz a culpa para a mulher. 100% da mulher, ah, você sofreu isso por culpa sua, porque você foi fraca, porque você não aguentou, porque você estava sentindo muita dor, porque você, sei lá, né? Aí vem mil coisas. Então vem um processo de culpabilização muito forte, né? Muito imerso, assim, muito potencializado. Então, isso dá desencadeamento de Essa adoecimentos questão psíquicos, da com culpa, eu acho certeza. que é universal. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se sente culpada de tudo, né? Você se culpa porque não tá É, feliz, se culpa porque não tem tempo para você, não tem tempo pro bebê, você não consegue fazer tudo. Então, eu acho que é o que a gente exatamente. tentou passar aqui, né? Quando você consegue manejar tudo isso, você passa por essa fase mais difícil, que é esse pós-parto, puerpério, que é normal ter esses sintomas, igual a gente falou, mas que eles passam. E outro lema aí da maternidade é passa, né? Tudo passa. Então, se a gente conseguir passar por esses momentos difíceis e depois, se tiver não tiver conseguindo, né, passar por isso, procurar ajuda especializada, que é o que a gente comentou aqui. Exatamente, eu acho que o lema maior é assim: passa, tudo passa. E muitas vezes, para passar, você precisa de suporte. E isso não é ser fraca, né? Diferente do que preconizam aí,
que se você pedir ajuda, ou se você falar não tô dando conta, ou se você falar isso tá difícil para mim, nossa, eu não imaginava que era isso é tão pesado para mim, tal situação é tão difícil, mas eu amo, porque tem muito isso, eu amo meu filho, eu gosto do meu filho, não é o problema a criança, mas o que eu falo que é o pacote, né? Às vezes tem situações do pacote que é mais difícil para mim, menos difícil para você. Então a gente precisa tirar esse peso de que existe um jeito certo de ser mãe, né? Não existe, né? Todas as formas, todos os sentires são importantes e a gente precisa acolher isso da melhor forma possível para a gente poder apoiar essas mulheres a desenvolver a melhor maternidade possível, mais saudável possível. Esse é o foco. Ah, obrigada, Paula. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Se ficou mais alguma dúvida, comentem aqui, depois a Paula responde para vocês. E eu quero agradecer Respondo. por você ter Eu que aceitado agradeço. a live, falado para as mamães aqui que me seguem, trazer informação de qualidade para elas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, pelo convite, né? Sempre é um prazer poder bater papo aí, poder ser canal aí para levar informação, né? Acolhimento. Se tiver mais dúvidas, é só me marcar, vai ser um prazer poder acolher também as suas mamães aí, quem acompanha você aí nesse trabalho incrível que você faz. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus aí. Até a próxima, então. Um abraço, Paula. Tchau, tchau, Carol. Tchau, Beijão, até mais. obrigada. Até.